linha mais azul, a linha azul em cima, superior, é do segmento de alojamento e alimentação. E aí que cabe um destaque que é principalmente, posso dizer isso, que é principalmente alimentação. Então, setor de segmentos de restaurantes, bares, lanchonetes, produção, os estabelecimentos que produzem para empresas, né, alimentos para refeições para empresas ou para o público em geral. Então, a gente está falando aí no início da série ali, 2011, a gente está falando de quase metade dos vínculos formais de emprego estavam no setor de alojamento e alimentação. A gente chega em 2021 com quase 40%, tá, de alojamento e alimentação. E essa linha laranja, que é informação e comunicação. Então, é um segmento bem amplo, né? A gente está falando de setores de tecnologia, né? De informação, de comunicação também. Televisão aberta, que eu pensei agora num segmento bem específico de comunicação. Então, tem um segmento, setores mais amplos. Mas se a gente juntar essas duas principais, né, alojamento, alimentação, informação e comunicação, a gente está falando de quase 80%, tá? Então, isso vai dar também um certo perfil, se a gente pensar na economia criativa, né? Grosso modo, da economia criativa está em alojamento, alimentação, informação e comunicação. Depois, em bem menor, né, menores proporções, as atividades profissionais, científicas, técnicas, né, com quase 10% ali em 2021 e outras atividades. Bom, aqui a gente é um dado interessante, que é a distribuição dos vínculos, né, de economia criativa por distrito do município. Tá? Então, lá na última linha, a gente está falando de 100%, né, dos 469 mil vínculos de economia criativa, né, 100%, ali na última coluna, como que ele está distribuído por distrito. E aqui vale ressaltar que a localização das empresas, né, dos estabelecimentos, na verdade, para ser mais específicos, a localização dos estabelecimentos onde estão esses vínculos de emprego. Tá? Então, o distrito, né, com a maior proporção de vínculos de emprego da economia criativa, tá no é o Itaim Bibi, tá? Com 61 mil vínculos de emprego, né? 13% dos vínculos estão no Itaim Bibi, não identificado porque muitos estabelecimentos não declaram ou tem um problema na base de não conseguir identificar exatamente o distrito de localização dos estabelecimentos. Mas depois tem Pinheiros, com 5% dos vínculos, Santo Amaro, Jardim Paulista, e assim vai. Se a gente olhar, até que está bem distribuído, né? Se a gente considerando que o que tem, né, a maior proporção, que é o Itaim Bibi, tem 13% de 96 distritos, 96, o, o, com a maior proporção é 13%. Né? Embora os 20 distritos, 19 se a gente tirar os que não foram identificados, 19 distritos têm 64%, né? 63%. Os demais distritos, na penúltima linha ali, tem 36% dos empregos. Então, é podemos falar de uma pulverização no território, né? Porque, na minha opinião, tem muito a ver com essa grande participação do setor de alimentação, né? Que a gente sabe que não tem, é bem distribuído no território. Aqui é a proporção que a gente fez em relação a cada distrito. Então, por exemplo, em primeiro lugar, com a maior proporção, a gente tem o distrito da Ponte Rasa, que o distrito tem 17.900 vínculos de empregos formais no total. Desses 18 mil, 6.500 estão
no que a gente está chamando de economia criativa. Então, 35%, 36% dos vínculos na Ponte Rasa estão na economia criativa. E essa é a lógica dessa tabela, né? E depois, Alto de Pinheiros, 31% dos vínculos estão na economia criativa e assim vai, né? Também um dado bem interessante que altera, né? A gente tinha falado do Itaim Bibi, está lá na 8ª posição. Ele tem o maior número absoluto, né, de vínculos, de empregos na economia criativa, os 61 mil empregos, mas esses 61 mil representam 18%, né, do total de empregos no distrito. Tá? Esse é um dado bem interessante. E como que está o audiovisual dentro da economia criativa, né? Como eu disse, a maior parte, né, quase cerca de 80% dos vínculos estão nos setores de alojamento, alimentação, informação e comunicação. Quase cerca de 80%. E o audiovisual, a gente vai estar falando de 3%, né? Até um pouco mais em 2011, quase 4%, e aí fecha 2021 em 3,4% dos vínculos do audiovisual dentro da economia criativa. A gente vai entrar agora mais especificamente nesse setor. Fazer um panorama, aí a gente entra mais nos detalhes do estudo que a gente elaborou. Então, o que a gente fez inicialmente foi olhar o tamanho, né, do setor no município, comparando com o país, né, com o Brasil, e também na época que a gente elaborou o primeiro estudo, foi sugerido que a gente olhasse também o município do Rio de Janeiro, que era uma referência, né? Tinham grandes estúdios, televisão aberta no Rio de Janeiro, e foi sugerido que a gente também levantasse alguns dados do Rio de Janeiro para título de comparação. E aqui há uma outra base de dados, tá? A fonte é a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é do IBGE. E aí é uma pesquisa amostral, que a gente fala, sobre o mercado de trabalho, principalmente, né? Que olha todo tipo de emprego. O dado anterior, e depois, mais para frente eu vou retomar, a gente estava falando do Ministério do Trabalho, em que os estabelecimentos declaram a informação, enviam para o Ministério do Trabalho, né? Então, é o que a gente chama de um registro administrativo que os estabelecimentos enviam. Então, são os dados do emprego formal que a gente estava falando. Aqui na PNAD, é uma pesquisa que o IBGE visita os domicílios, a partir de uma amostra definida, né? Eles vão para os domicílios, fazem, né, como se fosse não é exatamente um censo, mas é uma amostra que eles pesquisam, e fazem a coleta a partir da declaração das pessoas, dos domicílios, né, e não dos estabelecimentos. Então, consegue pegar mais formas de trabalho. Então, que a gente fala do trabalho informal, do trabalho por conta própria, dos empregadores, né, de outras formas de trabalho que não só o emprego formal, tá, com carteira, os servidores. Então, aqui é um pouco mais amplo os dados, né, a informação do mercado de trabalho como um todo, e aí a gente chama de ocupados, para diferenciar um pouco a questão do emprego, né? A gente chama da ocupação dessas outras, de englobar todas as formas de trabalho, né? Conta própria, trabalhador sem carteira, enfim. E aqui a gente está falando da ocupação, então, que no Brasil, que é essa linha azul, é o dado mais recente, né, o quarto trimestre de 2022, né, a gente está falando de outubro, novembro e dezembro, com a média desse trimestre, de 583 mil pessoas
ocupadas no setor audiovisual, tá? No Brasil. Em São Paulo, no município, eram 144 mil pessoas ocupadas, tá? Então, um número bem maior do que a gente estava vendo do emprego formal, porque tem essas outras formas de trabalho. E a comparação com o Rio de Janeiro, 55 mil ocupados, tá? Só para vocês saberem que tem uns asteriscos ali em 2020, 2021, que, como eu disse, é uma pesquisa amostral, e a amostra, que a gente fala, não comporta desagregação. Então, a gente não consegue olhar esses números, porque muitas vezes, e a gente sabe que tem muito impacto ali da pandemia, mas não só por isso, né? E que a amostra não é suficientemente grande, vamos colocar assim, para que seja um número estatisticamente confiável, né? A gente falar, a margem de erro pode ser muito grande, então a gente não divulga, né? A orientação é não divulgar do próprio IBGE, quando esse erro tem um risco de estar muito fora do que de fato é. Mas a gente consegue olhar em 2022, né, até um aumento, se a gente considerar no município de São Paulo, 144 mil ocupados no setor, bem maior do que a série que a gente tinha desde 2019. E no Rio de Janeiro também, e no Brasil uma tendência até crescente, bem significativa. Eu acabei deixando esse daqui, que a PNAD, por ser uma pesquisa amostral, muitas vezes a gente não consegue desagregar, muitas vezes, e a gente acaba pegando, talvez, alguns segmentos que a gente não quer, né? Porque para ter uma amostra suficiente, mas só para ter essa ideia das atividades que foram consideradas na PNAD contínua, né? Atividades cinematográficas, televisão e publicidade. Mas o dado mais interessante desse slide é que está ali embaixo, que é a questão da formalização, né? Então, comparando o quarto trimestre de 2019, antes da pandemia, que essa era a ideia da atualização do estudo, que era olhar um pouco o impacto da pandemia, né? E a gente comparou com o último trimestre disponível, que é o quarto trimestre de 2022, e a formalização, primeiro, né, dizer que a gente considera bastante alta, relativamente alta, se a gente, né, que a gente pode afirmar que a taxa de formalização no Brasil era de 74% e passa para 71% em 2022. Tem uma pequena queda no índice de formalização da taxa, mas ainda é bastante expressiva, bastante significativa. E no município de São Paulo, era mais alta ainda, né? Passa de 83% para 79%. Eu vou deixa eu só voltar um pouco aqui. Só para a gente ter uma ideia, acabei não colocando aqui, mas a título de comparação, a taxa de formalização no município de São Paulo, né, se a gente considerar todas as atividades, a informalidade está por volta de 25% a 30%, né? Então, fica, né, conforme o trimestre, chega até 30% a 32% conforme o trimestre. E aqui a gente está falando que no último trimestre a informalidade no setor é de 20%, né, 21%, que é para completar essa taxa, né? Então, a formalização de 80% quase e a informalidade de cerca de 20%. Né? A informalidade no setor é bem menor que a média do município. Aqui a gente volta para a mesma base da RAIS, tá? Porque o interessante de usar essa base por duas coisas. A gente consegue desagregar mais características dos trabalhadores, né? Quando a gente tem uma amostra meio relativamente pequena na PNAD, que a gente não consegue desagregar tanta informação, tanto detalhe, algumas coisas na RAIS a gente consegue olhar com mais detalhe, então a gente acaba trabalhando bastante também com essa base do Ministério do Trabalho.
E a outra característica interessante da RAIS é que a gente consegue olhar os distritos, né, como foi visto na economia criativa, que na PNAE a gente não consegue, a gente só consegue olhar os dados do município como um todo. Tá? Bom, e aqui aí tem um porém, né, que a RAIS, o último dado disponível ainda é de 2021, então muitas comparações a gente fez com 2018 nesse caso, porque era o último dado que a gente tinha usado no estudo original, né, que a gente fez do setor. Mas dá para olhar essa tendência aí, principalmente no Brasil, né, uma tendência de diminuição dos empregos formais aí do audiovisual, tá? Então, de 84 mil empregos formais, ele passa para 77, né? E no caso de São Paulo, a gente está falando de, né, uma queda menor de 16.400 vínculos de empregos formais para 16 mil, uma queda de 1,9%, né, 2% bem menor que a média do Brasil, que teve uma redução de 8,5%, e do Rio de Janeiro de 8,7%. Então, o município conseguiu ainda segurar relativamente estável, né, o número de empregos formais no audiovisual. E quanto que representa esses empregos na comparação com o Estado e com o Brasil? Para a gente olhar o tamanho do município, vamos dizer assim, no setor. Então, essa barra azul, né, as colunas azuis, é, é a proporção do emprego formal do audiovisual de São Paulo em relação ao total do Brasil. Tá? Então, a gente está falando, na primeira coluna esquerda ali, que 19% dos empregos formais do setor audiovisual estão no município de São Paulo. É bem expressivo, né? E chega em 2021, praticamente, né? 21% dos empregos do setor estão no município. Se a gente comparar com o estado de São Paulo, e aí essa coluna, as colunas laranjas, chega em 2021, está falando que 62%, 61,8% dos empregos formais do setor audiovisual do estado estão no município de São Paulo. Então, só no município, a gente nem está falando da região metropolitana, né? Que a gente pegaria, por exemplo, Osasco, né? Que tem uma emissora de TV aberta, que também incorporaria mais a importância da região metropolitana, mas só o município já está respondendo por 62% dos empregos do setor, dos empregos formais, né, do setor no estado. Agora, quando a gente olha o emprego total, né, o setor do audiovisual em relação ao total de empregos do Brasil, do município, aí a proporção é pequena. Então, essa coluna, aí de novo a coluna laranja no meio, é o município de São Paulo. Então, a gente está falando ali que em 2021, 0,32% de todos os empregos formais do município estão no setor do audiovisual. Tá? É um é, é maior que no caso do Brasil, né? Que a gente está falando que 0,16% dos empregos formais no Brasil estão no audiovisual e a metade no Rio de Janeiro, que a gente fez essa comparação, também é um número pequeno, se a gente pensar 0,71% dos empregos no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro estão no audiovisual. Então, de qualquer forma, menos de 1% dos empregos formais, tá? E quais os setores que a gente está falando dentro do audiovisual? Aqui eu deixei destacado, né? São as classes que a gente chama de CNAE, né? Que é Cadastro Nacional de Atividade, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, de 2018 a 2021, que a gente fez a comparação.
E eu destaquei aí nos círculos laranjas os setores com maior número de empregos formais aí, olhando só o município de São Paulo, tá? Então, não, essa coluna de 2021, essa tabela mostra que 3.800 empregos formais estavam, né, 2021, estavam no segmento de atividade de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão. E o segundo destaque aí embaixo são as atividades de exibição cinematográfica, com 1.800 vínculos de emprego, e as atividades de televisão aberta, que eu tinha indicado que é mais da metade, né? A gente está falando de 52% dos empregos do que a gente está chamando de audiovisual, né? 52% estão em televisão aberta, para a gente ver o peso que isso vai influenciar a distribuição, né? Vai ficar evidente assim quando a gente olha por distrito. Essa tabela é da remuneração média, né? Que é como eu disse, a gente usa essa base de dados para conseguir desagregar, olhar com mais detalhes as atividades econômicas, e aqui a gente consegue olhar a remuneração, né, os salários no setor. A gente colocou tudo em valores de 2021 para poder comparar, e aí eu deixei destacado, ficou um pouco escondido, na última coluna, na última linha, o menos 4,8%, né, que é a queda de remuneração no setor entre 2018 e 2021. Aqui acho que vale né, ressaltar assim, que, de modo geral, a maioria dos setores tiveram uma perda de rendimento, né, uma perda de remuneração nesse período, também por conta da pandemia, que influenciou muito, e a aceleração da inflação. Quando a gente considera que a gente está chamando de remuneração média real, é porque a gente desconta a inflação do período para poder comparar, né, em termos, vamos dizer, de poder de compra, né? Então, quando a gente considera a inflação, teve um período ali, 2020, 2021, até meados, né, de 2022, uma aceleração da inflação muito grande, e isso vai correndo o poder de compra e diminui o que a gente chama, né, de a remuneração real, o salário real dos trabalhadores. Tá? Esse gráfico mostra os estabelecimentos, o número de estabelecimentos formais. Aqui é só para ressaltar que a gente não está falando de empresas, né? Uma empresa pode ter vários estabelecimentos, né? E esse dado é de estabelecimentos que muitas vezes elas podem ter diminuído, como a gente olha aqui no Brasil, né? São 5.600, 5.700 estabelecimentos formais no setor audiovisual, naquelas atividades econômicas, diminui 4.000 para 4.700 em 2021. Em São Paulo, que é essa coluna laranja, também diminui de 906 em 2018 para 800 em 2021, né? Rio de Janeiro também vai diminuindo, que pode ter vários, né, motivos, inclusive uma mudança, uma redução dentro das próprias empresas, vamos colocar assim, não necessariamente ao fechamento de empresas, né, se eu conseguir ser claro, mas pode ter só um fechamento dos estabelecimentos, tá? Mais uma tendência de redução. E um outro dado importante que quem trabalha, quem atua mais diretamente, que pode falar com mais propriedade, por isso que a gente gosta acha importante ter esse diálogo, né, ter essas oficinas, para dialogar com as pessoas que estão atuando mesmo, né, nos setores, para, vamos dizer, validar essa percepção que a gente tem quando olha os números. Então, quando a gente vê lá até um aumento da ocupação em geral, mas uma redução dos empregos formais no setor,
a gente olha o número de MEIs, né, os microempreendedores individuais no setor, a gente está falando de um aumento de 81% no número de MEIs no município de São Paulo. Tá? Isso em 3 anos e meio, só o destaque que a gente não consegue olhar com uma regularidade. O Ministério da Fazenda agora não disponibiliza mês a mês essa evolução, né? Então a gente consegue tirar o que a gente chamou de tirar uma foto com a situação de momento, e a última foi agora em abril de 2023, e a anterior tinha sido em novembro a primeira tinha sido em novembro de 2019. Então lá em 2019, final de 2019, a gente tinha 7.300 MEIs no setor em São Paulo, e agora, esse mês, 13.200. Então, a gente está falando de um aumento de 81% no número de mês. Isso dá quase dobrou, né? De 7.300, um aumento de quase 6.000 mês. E puxado principalmente pelas atividades de pós-produção, que é o primeiro item aí, de pós-produção cinematográfica, vídeos, programas não especificados, né? Passa de 6.400 para 12.100 mês, né? Que representa a maior parte. Então, só essa atividade responde por 92% dos mês, e teve um crescimento de quase 90% no número de mês nessa atividade. Eu vou passar essa parte para a Ângela, para poder explicar melhor essa questão. Bom dia a todos e todas. Bem-vindos à oficina. Acho que o César já me apresentou, então vou pular essa parte e vou direto para as aglomerações. Pode passar, César. A gente fez essa análise de aglomeração, a gente faz, em geral, quando a gente faz um estudo de cadeia produtiva ou um estudo relacionado a um setor específico, para a gente olhar no território como que as cadeias produtivas estão interagindo com os seus vizinhos, né? Com os territórios vizinhos. E a ideia é justamente identificar esses territórios vizinhos que têm relação de fornecimento, de cliente, de formação de mão de obra especializada para uma determinada cadeia produtiva. Então, a gente faz essa análise para isso. Pode passar, César. A análise de aglomeração produtiva, ela é um primeiro passo para quando você quer, por exemplo, incentivar um determinado setor e estabelecer arranjos produtivos locais. Os arranjos produtivos locais, eles seriam uma amplificação, né, da cadeia produtiva que vai incluir também outras instituições. Então, uma instituição de educação, né, voltada para formação e capacitação profissional, voltada para aquela determinada cadeia produtiva, fomentar pesquisa, desenvolvimento, política de fomento, crédito, etc. Então, a gente faz essas análises de aglomeração para subsidiar eventuais políticas de formação de arranjo produtivo local. Pode passar. Esse slide fala um pouco da metodologia, de como a gente fez, né? Na verdade, a gente calcula um índice de concentração, que é composto por 3 índices territorialmente. A gente usa os dados da RAIS para isso, que é o dado do emprego formal, né? Então, a gente vai calcular o índice de concentração, que é o Herfindahl-Hirschman, o índice de participação relativa e o quociente locacional. Esses 3 indicadores formam o índice de concentração. Daí a gente faz uma análise exploratória dos dados espaciais e um indicador, né, que a gente chama de LISA, indicador local de associação espacial, que é o IDMORAN. Por favor, obrigada. No caso do audiovisual, a gente, na hora de calcular a autorrelação espacial, né, saber se no território essas atividades se correlacionam com os territórios vizinhos e se tem relação, né, de relação a que essa atividade ela faz diferença para o desenvolvimento da cadeia, né? A gente teve um problema porque a atividade de audiovisual em São Paulo, a gente compôs essa atividade com atividades muito heterogêneas, né?
O audiovisual está composto desde a produção, divulgação e a comercialização. Então, são coisas que acontecem em lugares muito espalhados do território. A produção acontece num lugar, a divulgação e o comércio acontecem em outros lugares do território. Então, isso dificultou bastante a gente identificar essa autorrelação espacial, né? A gente não encontrou muito autorrelação espacial por conta dessa composição muito heterogênea de atividades dentro do audiovisual. E, além disso, a gente teve também que algumas emissoras estão presentes em determinados distritos, isso faz com que a concentração de emprego seja muito alta em determinado distrito e acaba elevando o índice de concentração naquele lugar e diminui, às vezes, o índice de concentração nos outros lugares que poderiam ter uma autorrelação espacial. Obrigada. Em relação à análise espacial, o que a gente encontrou foram 5 distritos, os mais importantes, tá, em relação em termos de número de empregos formais. O primeiro foi a Barra Funda, na Zona Oeste. A principal atividade é televisão aberta, atividade de televisão aberta, com 2.400 empregos. E daí a gente foi olhar, bom, por que tem um número tão grande de empregos nesses distritos? E o que a gente encontrou foi que a TV Cultura e a Rede Record estão localizadas na Barra Funda. No caso do Morumbi, a gente encontrou a Band, que também teve, né, 1.253 empregos em atividade de televisão aberta. No caso do Mandaki, tem essas duas televisões, que é TV ao site e o Icom TV, que também tem uma concentração grande de empregos, né, 902 empregos formais nesse distrito. E, portanto, a gente encontrou, na hora de pesquisar por que esse número era tão grande, qual é essa atividade de TV aberta, a gente encontrou essas duas empresas, né, TV ao site e com TV. No caso do Itaim Bibi, é a mesma coisa, mas aqui a gente tem a predominância de outros tipos de atividade, não é só TV aberta. Teve exibição cinematográfica, programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura e atividade de produção cinematográfica de vídeo e programa de televisão. Quando a gente foi buscar no território o que tinha, a gente encontrou a Globo no Itaim Bibi, né? E o Campo Belo também, com um grande número de empregos em atividade de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão. Aí é um pouco mais difícil de encontrar quem que era o principal estabelecimento, né? Deve estar um pouco mais pulverizado nos casos de produção cinematográfica. Pode passar, César. Ou, de repente, alguém pode qualificar melhor as cidades e dizer, não, eu tenho um estabelecimento no Campo Belo, que é o tal estabelecimento que tem essa atividade. Então, depois, se alguém quiser complementar aí a informação, se souber o que pode ser, a gente registra aqui no relatório. Esse mapa é o mapa da variação da participação. Então, a gente fez a distribuição, né, no município desses empregos no audiovisual e olhou a variação entre 2018 e 2020 para ver onde que a participação do setor audiovisual estava crescendo mais ou caindo mais, né? Então, a gente percebe, na verdade, que aqui, como a gente viu ali eu não tinha colocado o mapa, mas essa atividade de audiovisual está muito concentrada aqui nessa região. Vocês não conseguem ver meu mouse, né? Mas no centro, oeste e sul de São Paulo, sul, aqui em Santo Amaro, né? E principalmente o oeste aqui, que é o Itaim Bibi, né? E é onde caiu bastante. Como a gente viu que o César mostrou, os empregos no audiovisual reduziram, eles caíram nesse período, né? E esse mapa está mostrando aonde foi que perdeu mais participação. Pode passar. E esse aqui é o mapa, então, de cluster. A gente vê que em 2018 a gente tinha um cluster formado por esses 3 distritos aqui do lado, que é Perdizes, Itaim Bibi e Campo Belo. E esse cluster se reduz para 2 distritos, que é só Perdizes e Itaim Bibi. Esses distritos que estão em azul claro, eles são distritos que não têm uma alta concentração de emprego nessa atividade, mas que poderia, por autocorrelação espacial, se espraiar para esses distritos, essa produção, esse setor, né? Então, por exemplo, ali em cima, no Tremembé, em 2018, tinha uma possibilidade de espraiamento, eu acho que possivelmente pela alta concentração no distrito de Mandaki, né, que a gente viu ali
antes no PowerPoint anterior. E aí a gente vê, então, que esse cluster ele se reduz, a possibilidade de espraiamento também se reduz, o número de distritos, né? A gente tinha 7 distritos com possibilidade de espraiamento e desenvolvimento da atividade. Desculpa, o espraiamento aumenta, né? Tinha 7, passa para 8. Mas a gente perde um distrito aqui que era cluster, né? E passa a ter baixa concentração de empregos na atividade. Pode passar, César. Então, aqui são os distritos com alta concentração, os distritos que formavam aglomerado, né? E formam aglomerado, que é Itaim Bibi e Perdizes, e os distritos com baixa concentração, mas com possibilidade de deslocamento futuro. Então, o principal é Barra Funda, como a gente viu, o maior número de empregos, maior alta concentração, Morumbi, Mandaki e Campo Belo. Aí, Bela Vista, Itaim Bibi e Perdizes, Itaim Bibi e Perdizes formando cluster, Bela Vista também formava cluster antes. E a gente tem aqui uma redução, né, dos empregos formais nesse período, na Itaim Bibi e Perdizes, Bela Vista cresce 60%, 62%, Campo Belo 20%. Pode passar, César. E daí acho que a gente já falei, né? Eu comentei os principais aqui no slide anterior, inclusive com o que a gente tinha identificado de empresas atuantes, né? As emissoras atuantes, mas aqui com a variação. Então, a Liberdade, por exemplo, em 2018 tinha só 40 empregos nesse setor de audiovisual. Em 2021 passa a ter 676, né? Uma variação de 1.500%. Bela Vista também cresce bastante, Morumbi cresce 33%, Jabaquara 231%, e os grandes, né, Barra Funda lá, perde 5%, Mandaki perde 9%, a Lapa aqui perde 9,3%, Perdizes, que também é um dos principais, perde 6% de empregos. Pode passar. Formação profissional, você continua, César? Sim. Então, tá. Obrigada, gente. Até daqui a pouco. Eu vou falar essa parte de formação que a gente levanta os dados de duas bases aí de educação, né? O censo escolar, educação básica, para nível técnico, e o censo do ensino superior. A gente vai ver, a gente vai passar rapidamente. Aqui a gente olhou alguns os cursos, né, com matrículas em educação profissional de até nível médio em 2018 e 2020, relacionados ao audiovisual. Então, apresentar a tabela nunca é legal e nunca é simples de explicar, muitas linhas e colunas, mas a gente está falando depois ali dos distritos, em 2018, no total, a gente tinha em 2018 707 matrículas, tá? E ali em 2020, no total, 719 matrículas. É isso que a gente está falando nessa tabela. Claro que uma pessoa pode ter mais de uma matrícula, né? Pode estar fazendo 2 cursos, enfim. Então, a gente está falando de matrículas aqui. Os destaques que a gente fez, primeiro ali é o Campo Belo, que tinha em 2018 226 matrículas, tudo em produção de áudio e vídeo, isso é profissional de até nível médio, tá? E chega em 2020, que era o último dado disponível, com 176 matrículas. Então, reduziu bastante ali a produção de áudio e vídeo para 99, mas apareceram 77 matrículas em programação de jogos digitais. Tá? Essa é a lógica dessa tabela. Aí o destaque embaixo, logo abaixo também é São Miguel, com um aumento de matrículas em produção de áudio e vídeo, que passa ali de 39 em 2018 para 112 em 2020. Tá? E os círculos ali que a gente destacou nos últimos distritos é para programação de jogos digitais. A gente tinha ali
principalmente Vila Formosa, Vila Jacuí e Vila Leopoldina, que não tinha matrículas em programação de jogos digitais, e chega em 2020, surge um número interessante. E então, no total, se a gente olhar a última linha, o total de programação de jogos digitais passa de 120 em 2018 para 310. Acho que é o principal aumento, né, desse período, porque os outros cursos têm uma redução. Então, produção de áudio e vídeo eram 314 matrículas, cai para 265, publicidade 192 para 124 e rádio e televisão de 81 para 20. Isso é educação profissional de até nível médio. Tá? E dos cursos de graduação, bacharelado e nível tecnológico, né? A gente tem aí um número bem alto, principalmente por causa de publicidade e propaganda. Então, na primeira linha ali, no total, a gente está falando de, em 2018, 31.700 matrículas, né? E passa para 30.700, tem uma pequena redução. 2019, porque era o último dado disponível até então. Até a gente já viu em outros estudos mais recentes que de outros temas, né, inclusive estou lembrando agora de saúde, por exemplo, que a gente não consegue desagregar por cursos ou por distritos, né? Nesse estudo que a gente fez com base até 2019 era possível. E depois disso, o Ministério da Educação, o INEP, que produz a informação, né, não, com a justificativa da Lei Geral de Proteção de Dados, não estava permitindo a gente fazer esse tipo de detalhamento. O curso, matrículas, né, por curso, por distrito, então isso tem dificultado, na verdade, esse tipo de informação. Aqui, então, a gente tinha até 2019, então antes da pandemia, um número muito grande de cursos, de matrículas, focadas principalmente em publicidade e propaganda, como a gente vê em bacharelado, né? Então, em 2019, das 30.700 matrículas no audiovisual, 19.500 estavam em publicidade e propaganda. Mas dá para a gente ter uma ideia também dos outros, né? É interessante o bacharelado em jogos digitais, com 44 matrículas, e as outras, né? Produção audiovisual aí, tecnológico, de 1.800 matrículas, e jogos digitais 1.500 matrículas. São dessa formação de mão de obra que a gente fala, né? Formação profissional. Bom, basicamente é essa apresentação que a gente tinha que fazer. Estou deixando aqui um pouquinho para os nossos contatos, se alguém quiser anotar e enviar. Também entrar em contato com a secretaria. O Luiz Fernando tem o nosso contato direto, o Felipe, o Marco, tudo bem? Obrigado. E a gente abre, né, Luiz, para o debate agora, né? Isso mesmo, César. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que o César e a Ângela vão responder. Acho que, aproveitando, não sei se tem alguém inscrito, mas aproveitar, enquanto as pessoas pensam aí nas perguntas, aproveitar para divulgar nosso site também, não só os nossos contatos, que o César mostrou, mas é o sãopaulo.diese.org.br, é o site do Observatório do Trabalho de São Paulo. E aí lá tem a divulgação de todos os estudos, boletins e indicadores que a gente faz. Tem o SIGWeb, que são as informações georreferenciadas, né, no mapa, a distribuição geográfica das informações estatísticas. E acho que é isso. Então, se alguém tiver curiosidade, sãopaulo.diese.org.br, estão convidados a conhecer o site também. Isso, quem tiver alguma dúvida, pessoal, quiser fazer algum comentário, pode
levantar a mão aqui e a gente, o César e a Ângela vão respondendo. Eu coloquei o endereço do site que a Ângela citou no nosso chat. A gente não precisa ser só dúvida, como assim, vocês podem falar o que vocês quiserem. Se teve alguma coisa que a gente falou, que vocês acham que a experiência de vocês mostra um pouco diferente, acho que ajuda muito a gente a entender essas informações, assim, porque a gente levanta os dados, mas quem trabalha com eles, quem trabalha no dia a dia são vocês, então a gente gosta muito de ouvir vocês e registrar também essas percepções. Acho que o Genivaldo levantou a mão. Podemos passar para ele, né? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Tudo bem então. Olá, eu sou o Genivaldo. A minha dúvida, na verdade, é se dentro desse estudo que vocês fizeram referente às atuações aí na área de comunicação visual, também é possível identificar as pequenas empresas que trabalham hoje com produção para conteúdo de rede social, por exemplo, né? Edição de vídeo para rede social, para perfis de influenciadores, por exemplo. Olha, essa é uma atividade que ela, apesar de não ser tão nova assim, ela, na verdade, é nova para as estatísticas, porque a gente não tem essa informação destacada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, a gente não consegue destacar exatamente essa atividade, assim. O que precisava ver, tentar fazer um levantamento, como é que essas empresas, na hora de declararem suas informações, como que elas estão registradas? Né? Em que atividade econômica que ela está registrada? Se é atividade de pós-produção cinematográfica, ou, enfim, em qual dessas atividades econômicas que a gente levantou aqui, qual que elas se encaixam? A priori, a gente não tem muito como identificar isso, porque isso não está destacado na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que oficialmente o país usa, né, para registro das atividades. Perfeito, muito obrigado. A gente não consegue nem... A Mariana está com a mão levantada, vou passar para ela, então depois eu comento, mas só rapidinho. Uma outra coisa que seria interessante, do ponto de vista da ocupação, né? A gente tem essa ocupação, que são os influenciadores digitais, que ela existe, as pessoas elas trabalham nisso, mas também não está destacado na classificação brasileira de ocupações, né? Esse também é uma ocupação que, enfim, essas novas coisas que vêm surgindo aí de ocupação, atividade econômica e tal, a gente ainda não consegue destacar isso. Talvez precisasse passar por uma atualização das classificações mesmo, para abranger e ter possibilidade de destaque desse tipo de atividade. Mariana, passar a palavra para você. Gente, parabéns. Mas acho que, Angela, você já contemplou na verdade, o que me ocorreu foi a questão das plataformas de streaming. Tinha, por acaso, o registro. Eu até fui olhar onde é que ficava a Netflix, aí eu vi que fica em Alphaville e não fica aqui, e que tem uma quantidade bem diminuta de funcionários no Brasil, assim, pelo que eu vi na internet, assim, mas era isso. Eu queria saber se vocês tinham olhado também para esse recorte de novos formatos de produção de conteúdo audiovisual e se o formato deles de empregar as pessoas é esse formato CLT ou não, se de repente está fugindo da nossa capacidade de acompanhar, de monitorar. É isso. Eu vou comentar. Eu, particularmente, acho que a gente
A gente sempre tem essa questão das limitações, né? A partir das bases de dados disponíveis, né? Então, de um lado, a gente tem a RAIS, que a gente consegue olhar para os distritos, né? Até os bairros, onde estão os empregos formais, só os empregos formais, e de outro, mas né? Complementarmente, tem a PNAD, pesquisada pelo IBGE, que a gente não consegue olhar os distritos, mas a gente olha outras formas de trabalho, que não só emprego formal. Então, a gente fica sempre nessa balança, trabalhando com os dois dados. E teve um estudo que a gente discutiu numa oficina sobre o futuro do trabalho. E a gente viu, né, a gente está vendo uma perda de participação dos empregos com carteira assinada. Não só no Brasil, mas, né, não só no município, mas no Brasil. Ainda que em São Paulo, se não me engano, a gente estava falando de 50%, se não consigo lembrar exatamente o número, percentual, proporção. A gente está falando de quase metade das ocupações, né, das pessoas ainda estão trabalhando sob emprego formal. Mas a gente olhava a tendência de redução dessa participação e o aumento da participação dos trabalhadores por conta própria. E aí a gente está incluindo o MEI, né, o microempreendedor individual, os PJs que a gente fala, né, muitas vezes pessoas de consultorias, de terceirização, né, e o aumento dessa proporção. Então, quando a gente olha o surgimento, né, que a Mariana comentou do streaming ou das redes sociais, né, outras produções, o meu intuito é de a gente tentar olhar mais a partir da base do IBGE, essas outras formas que não são o emprego formal, né, para a gente ter um retrato do município como um todo. Aí, para as políticas, aí tem esse problema, essa questão das políticas públicas, se a gente olhar, que a gente não consegue olhar no território específico, né? Se a gente está olhando outras formas com base no IBGE. A gente fica sempre nessa discussão das bases. Só isso. Eu ia comentar aqui, eu estava procurando nos slides aqui, entre as atividades econômicas que existem registro hoje, né, que a gente tem informação, né, que a gente consegue dizer, isso aqui é atividade de produção, pós-produção, enfim. Por exemplo, a Netflix, ela é uma plataforma, ela vai estar dentro da atividade de banco de dados, que, se não me engano, que as plataformas se registram. Elas se autodenominam assim, elas se registram dentro de plataformas de banco de dados. Qual que é o banco de dados da Netflix? É uma quantidade grande de séries, filmes, né, e etc. Eu tenderia a pensar nesse mercado estruturado dessa forma, tá? Então, a Netflix é uma empresa de banco de dados, uma plataforma de intermediação de conteúdo, e ela compra os serviços de pequenas produtoras de atividade de produção cinematográfica de vídeo e programa de televisão, tá? Deve ter uma série de pequenas empresas, né, nesse tipo de atividade. Então, antes a gente tinha a televisão, né, a Rede Globo, que é uma grande nesse tipo de atividade. Hoje a gente tem uma série delas pulverizadas que vendem seus conteúdos para a plataforma da Netflix, tá? Então, acho que a gente tem que pensar em como é que essas empresas estão se registrando dentro dessas atividades que existem hoje para a gente tentar identificar. Eu tendo a entender que esse mercado está se organizando dessa forma, que elas se identificam dessa forma, né? A rigor, a gente não tem muito como saber de fato como elas estão se identificando. Mas aí eu entenderia assim, né? Atividade de
produção cinematográfica de vídeo, televisão, de programa, tudo que é produção de conteúdo para YouTube, tudo que é produção de conteúdo de audiovisual estaria dentro disso, né? Tanto a atividade de produção como pós-produção cinematográfica de vídeo e de programa de televisão. A Netflix, como você disse, ela tem pouquíssimos funcionários. Esses funcionários administram a plataforma, não são eles que produzem o conteúdo em geral. Eles devem comprar o conteúdo dessas pequenas produtoras. Como é que vocês entendem? Faz sentido isso que eu falei? Mariana, eu acho que sim. Ângela, eu acho que, na verdade, eu fiquei até pensando, né, que sobre os transbordamentos entre um setor e outro, né, porque aí a Netflix talvez ela deva ser entendida dentro, por exemplo, na perspectiva do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico de Setor Estratégico, como pertencente à tecnologia e inovação, mas que tem uma forte integração com o setor de economia criativa, ou viabiliza, inclusive, o acesso. Aí eu não sei como que é o recorte da cadeia produtiva do audiovisual, se a gente enxergaria tecnologia e inovação e atividades intensivas em conhecimento, que deve ter um monte de desenvolvedor, né, dentro da Netflix, e pessoas com CBOs que são mais específicas nessa área de programação do que quem produz conteúdo, talvez, enfim, mas é uma completamente palpite, assim, que curiosa. O Vitor levantou a mão. Qualquer intervenção. O Vitor, depois o Luiz Fernando. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou coordenador do observatório aqui da SPCine, e nessa discussão sobre os empregos que estão dentro do audiovisual, não estão, falando um pouco das plataformas também, a gente trabalha aqui o setor audiovisual como um amplo setor que também passa pelos games, né, pelo desenvolvimento de jogos, pela inovação, que a gente chama de XR, e realidade aumentada e tudo mais. E a dificuldade que a gente tem para chegar nesses números, e né, a gente pode entender que vocês também passam por essa dificuldade, é justamente por conta da variedade de setores que o setor audiovisual engloba, né? Então, além dos empregos formais dentro das produtoras, e isso falando da produção tradicional, quando entra um projeto, a produtora às vezes se expande de poucas dezenas de funcionários para várias centenas de funcionários temporários, mas a realidade que a gente tem principalmente são contratações PJ. E, infelizmente, a gente tem uma quase quarteirização dentro do audiovisual, onde os chefes de equipe contratam seus assistentes de forma completamente informal. Não é por nós, eles são contratados e contratam assistentes completamente por fora, assim. E essa variedade de setores, né, vai para o setor de pessoal de elétrica, por exemplo, tem uma formação específica em elétrica, que pode atuar dentro de reparos de casa, inclusive. A gente tem desenvolvedores de software que trabalham dentro da indústria de games, mas também trabalham dentro da tecnologia em geral. A gente tem os animadores que trabalham na animação, também trabalham no game. E, enfim, só para colaborar aqui um pouco com a discussão, o que vocês estavam falando agorinha sobre como funcionam as plataformas, né? Sim, a produção originais, né? As produções originais da Netflix, claro que a Netflix, as plataformas em geral, né, compram conteúdos prontos, mas a gente conhece aí vários conteúdos originais, não só da Netflix, né, mas Globo, Play, Amazon, todas as plataformas têm produções originais, né, no Brasil. E essa relação, ela se dá através de, às vezes, um projeto que chega à plataforma e ela financia completamente a produção e tem 100% dos direitos,
e às vezes ela mesma tem um projeto que gostaria de realizar e ela vai e contrata uma produtora para produzir esse projeto dela. Então é mais ou menos assim que se dá. Então todos esses empregos gerados pelas grandes plataformas vão estar bem longe do número de funcionários delas ou de empregos, enfim. As pessoas que trabalham nesses projetos não se consideram como contratados das plataformas, né? Então, eles estão em projetos específicos. E a gente tem essa dificuldade de mapear justamente porque a gente tem essa troca e os projetos acontecem, né, pelo menos na produção em si, em no máximo 1 mês, 2, no máximo 3, talvez. E aí os técnicos estão trabalhando em um projeto, daqui a pouco estão trabalhando em outro, e isso a gente está falando dos filmes e etc. A gente não está nem entrando no mérito das publicidades que acontecem em 24 horas. Então, um técnico pode pegar 10 trabalhos diferentes no mesmo mês, e aí, como é que a gente conta esse emprego, né? Então, a gente está aí com uma dificuldade para mapear. Enfim, só trouxe aqui para colaborar um pouquinho com vocês. E a gente também aqui na SPCine está lutando muito para obter dados. A gente está até aqui com o Ademir da FIP, que vai realizar uma pesquisa sobre o impacto socioeconômico do setor aqui para a SPCine. A gente está começando agora, a gente teve uma primeira reunião ontem, mas é só para dizer que a gente também está disponível para vocês, para o que vocês precisarem. A gente compartilha as nossas análises, os nossos dados, que muito provavelmente são das mesmas fontes que vocês têm, né? Aqui, RAIS, CAGED, PNAD, até a Secretaria da Fazenda, a gente tem, a Secretaria Municipal da Fazenda, a gente tem acessado bastante, a gente tem uma conversa muito próxima com o IBGE também. Enfim, estamos aqui disponíveis para colaborar. Legal, Vitor. Pelo que eu entendi do que você falou, a Netflix, por exemplo, ela e as outras plataformas, né, nesse sentido, elas têm conteúdo próprio, elas também produzem conteúdo próprio, mas a contratação nunca é direta delas, né? É isso. Exatamente, elas contratam uma produtora audiovisual e essa produtora é quem realiza todas as contratações, seja CLT, seja PJ, seja nessa extrema informalidade. Exato. Essa produtora que eu estou entendendo que entra nessa atividade econômica aqui de produção cinematográfica, né? Os KNAIs do 59, toda a galera do Isso. 59 do KNAI. Então, isso é uma coisa interessante, porque como é que a gente poderia pensar numa regulamentação do trabalho nesse sentido, né? A gente sabe que é um conteúdo da Netflix, por que não, por que existe essa terceirização toda, né, da produção? Então, a gente está nessa dificuldade mesmo. Eu acho que duas oportunidades a gente está encaminhadas aí para a gente poder mapear um pouco melhor. Que uma delas é a inevitável reforma tributária, que eu acho que é uma das coisas que dificulta muito esse mapeamento, porque a terceirização é algo que não é tão nocivo quanto a informalidade, né, total, assim. E dentro de uma regulamentação, se a gente consegue mapear esse pessoal todo que é contratado PJ dentro dos projetos, faz bastante sentido, né? Eles estão prestando um serviço por tempo determinado, não existe tantas conexões com a CLT. O grande problema que a gente tem é essa informalidade extrema e algumas contratações PJ de produtoras, de empresas que os funcionários são fixos, a gente sabe que o regime é CLT, mas a contratação é PJ mesmo assim. E a gente tem a questão, nesse caso também, do MEI, né? Que o MEI só tem dentro da atividade cinematográfica a atividade de pós-produção. Então é como se a gente tivesse todo mundo prestando serviço de pós-produção, mas a gente tem ali um designer fazendo cartaz com o serviço de pós-produção. A gente tem, sabe-se lá, assim, tem até galera do financeiro emitindo nota nesse KNAI, enfim, infelizmente a gente tem uma informalidade grande aí. Mas a gente tem essa oportunidade agora, né, com a reforma tributária de chegar um pouco mais próximo acho, né, que vocês podem procurar, acho que um bom meio de entender as grandes questões é que a gente teve aí há uns anos atrás, acho que
não sei se 2018 ou 17, por aí. Entre 17 e 18 que o Ministério da Cultura no governo Temer fez um mapeamento tributário da economia criativa que estabelece alguns gaps, né? E um deles é justamente toda essa informalidade através do MEI. Então dá para entender alguns caminhos a partir desse material também. Não, mais alguém? Mariana, tá com a mão levantada. Não, é que eu achei a discussão toda muito interessante. Estava até conversando com os colegas aqui nos bastidores. Agradeço ao Vitor pelas informações partilhadas, que estão completamente em sinergia com alguns debates que a gente está fazendo na SMNet, né? E, inclusive, eu visualizo outras coisas, assim, por exemplo, no ano passado a gente teve uma edição específica do programa Vitec para o setor de games, né? Então, se vocês consideram esse setor como parte da cadeia do audiovisual, então, pensando no que foi dito aqui no chat, né, que o Daniel perguntou o que é que a prefeitura tem feito para dar respostas, né, de fomento a esse setor, de gerar emprego e renda e tal, e lembrei dessa edição do Vitec Games, eu lembrei do nosso programa que está numa outra coordenadoria da SMDET, mas que é da Coordenadoria de Trabalho, que é o Bolsa Trabalho, que tem bolsas específicas, em parceria com o Instituto Criar para a área do audiovisual, né? E que são algumas tentativas de enxergar a potencialidade que esse setor tem de dinamizar a economia, né, e gerar renda. Então é só isso. Eu gostei e achei muito interessante a discussão. Obrigada. Eu queria só compartilhar aqui também, né, a página do nosso Observatório da SPCine, que lá a gente reúne os estudos que nós fizemos internamente e alguns estudos externos que são públicos sobre o setor audiovisual. A gente tem também uma aba lá sobre economia criativa em geral, que, enfim, se puder colaborar com vocês, tá lá. E uma outra coisa que tá lá que é bastante importante, que eu acho que até mesmo dentro da própria prefeitura, mas a gente disponibiliza muito para o setor audiovisual em geral e para a sociedade civil, que é o nosso balanço de 2015 a 21 de ações e programas da SPCine, que ele tá bem no início ali da página do Observatório, que dá para vocês entenderem melhor a atuação total da SPCine, o que a gente considera dentro do setor audiovisual ou não, os impactos que a gente tem disso, as ações da SPCine em relação a isso, e entender, né, quando vocês podem procurar a SPCine para quaisquer trocas, parcerias e etc. Genivaldo, tua mão. Não, na verdade, são dois pontos que eu queria até compartilhar. Na verdade, pelo que o Vitor falou, né? Eu tenho um conhecido que ele está lá registrado como MEI, ele faz filmagem de eventos, mas ele já trabalhou numa produtora como MEI, prestando um serviço para produzir um conteúdo para o GNT, por exemplo, né? Então, ele estava numa terceira camada ali, meio que informal. Não informal porque ele é um MEI, né? Mas ele estava produzindo um material que seria vendido para o GNT, por exemplo. Eu acho que é muita realidade do que acontece, né? E uma outra questão que eu queria trazer era em relação também às produções de podcast, né? Que a gente vê hoje também que está crescendo bastante. Até a prefeitura inaugurou um estúdio de podcast. Como que isso entra ou entraria nesse estudo, né? Quer comentar, César? Eu ia falar se o Daniel quer comentar. Ou o Vitor, né? O Vitor, de repente, tem eu acho que pode ter mais propriedade para falar sobre isso. Para mim, deu tela azul aqui, tentando saber onde é que pode estar encaixado isso. Isso é bem comum, gente. A gente tem várias telas azuis aqui sobre essas classificações. Inclusive, a gente estava numa discussão ontem com o pessoal da FIP para delimitar o escopo do estudo, justamente sobre o que a gente consegue considerar dentro do audiovisual, até o que a gente consegue considerar dentro do audiovisual para a pesquisa em específico, né?
e os podcasts não estão de fora. A gente, para o estudo, né, inicialmente a gente estabeleceu que setor audiovisual é tudo o que se utiliza vamos colocar bastante aspas nisso, mas do parque industrial do setor audiovisual. Então a gente está falando de infraestrutura, né, equipamentos, espaços, estúdios e mão de obra. Então o que utiliza essa mão de obra e essa infraestrutura do setor audiovisual, a gente considera dentro. Os podcasts ficam num campo bastante nebuloso, justamente porque se eles fossem totalmente produzidos em áudio, talvez a gente não ia conseguir considerar, assim como a gente não considera a rádio como parte do setor audiovisual, né? Quando a gente faz os mapeamentos tudo no KNAI 60, a gente considera só a subdivisão das TVs. Mas com o YouTube a gente tem muitos podcasts que são filmados e transmitidos, então utilizam uma estrutura completamente dentro do setor audiovisual. Então a gente tem tido esse cuidado de entender, né? Não que a gente, né, vá deixar de olhar para os podcasts por conta de ter essa divisão, mas a gente tem tentado incluir os podcasts dentro da discussão sob essa ótica dentro do uso e do compartilhamento do uso da infraestrutura e do compartilhamento de profissionais, porque a realidade é essa. A gente tem olhado muito para as mídias que utilizam os mesmos profissionais. Então, quando a gente tem uma produção de vídeo ou qualquer outra produção que utiliza os nossos profissionais ou os nossos, né, a nossa infraestrutura, a gente tem colocado dentro. E isso bate também na questão que eu acho que vocês estavam discutindo antes, mas eu estava aqui em outras coisas, eu não consegui acompanhar completamente a discussão, que é sobre os influenciadores digitais, né? A gente estava numa discussão ontem sobre até onde entra, até onde não entra, e a gente tem influenciadores digitais que estão ali, produzem um conteúdo pontual sozinho, em casa, com o celular na mão, e é isso aí, isso dificilmente a gente tem como incluir dentro, né, do setor, mas a gente tem gigantescas, a gente fez algumas reuniões recentemente com uma produtora de influencers, com uma produtora de YouTube, que inclusive ontem lançou uma TV para o YouTube, a primeira TV completamente dentro de redes sociais e utilizando os seguidores de todos, de vários influencers ao mesmo tempo. Então essa galera não tem como estar de fora, porque a gente fez uma pesquisa o ano passado, o ano retrasado, na verdade, e divulgou o ano passado, com a Olsberg, que mostra a falta, né, o quanto a nossa infraestrutura de estúdios e equipamentos está sobrecarregada e precisando urgentemente de expansão. E essa galera do YouTube tá com a mesma dificuldade. O ano passado a gente visitou uma produção que teve que importar câmeras do Uruguai, porque todas as câmeras do Brasil já estavam alugadas. Várias delas por eles mesmos. Então, uma produção, inclusive, de uma gigantesca plataforma aí de streaming. E o pessoal da internet passa pela mesma coisa, eles estão com dificuldade de fazer alocação de equipamentos porque falta. Então, nesse sentido, né, como os podcasts estão dentro dessa produção para YouTube, por exemplo, e para vários outros, até mesmo a transmissão ao vivo, né? Tem podcasts que fazem uma transmissão ao vivo, disponibilizam essa gravação nas plataformas de áudio e ainda disponibilizam no YouTube e em outras plataformas. Então, a gente não deixa de olhar, né? A gente só toma esse cuidado para tentar separar algumas coisas, porque a gente não consegue chegar em tudo, e infelizmente a gente também tem essa questão de que como é que a gente faz para mapear os influencers, se eles estão ou não utilizando o nosso parque industrial, a mesma coisa para os podcasts, como que a gente faz? Se a gente está com dificuldade até mesmo dentro do audiovisual tradicional. Essa é uma discussão que a gente tem sempre com o setor. E agora a gente está
fortalecendo muito dentro da SPCine a discussão sobre essas novas formas de produzir conteúdo, que não são tão novas assim, mas estão vindo aí com muita força, né? Só comentar também, você falando aqui, fico pensando, acho que essas influências, esse pessoal mais, vou colocar, profissional, a gente consegue, né, as pesquisas conseguem captar, né, por toda essa produção por trás, né, que vão captar recursos das empresas de patrocínio, então eles têm que emitir uma nota, eles têm que ter algum grau de formalização, né? Acho que o difícil é pegar mais esses, entre 18 aspas, mais amadores, que não envolve muita gente, né? Acho que essa é a questão. E acaba sendo um olhar sobre o entorno, né? Dessas pessoas mais... dos influencers, quando você vai estudar o setor, você está olhando as pessoas que estão em torno dela, e não quem aparece no vídeo, né? Acho que esse é o interessante, né? O foco, na verdade. Obrigada, Vitor. Sua contribuição foi muito boa para a gente. Salvou aqui. Eu queria só para fins de registro, o Vitor é da SPCine, né, Vitor? A Mariana, qual que é a sua locação? Você está na Secretaria do Trabalho? Eu sou da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho junto com só que a gente está em supervisões diferentes. Eu estou no núcleo de investimentos e negócios, e o Luiz no núcleo de estudos e análises, mas a gente faz muitos trabalhos de forma colaborativa na equipe do Celso, que iniciou a reunião. Você está na CDE, né? Na Coordenadoria de Desenvolvimento. Isso, na CDE. Genivaldo está por aí ainda? Estou aqui ainda. Genivaldo, desculpe que a gente não pediu apresentação para ninguém, mas como vocês fizeram intervenção, acho que seria legal vocês se apresentarem, né? Você pode se apresentar, Genivaldo? Claro. Eu trabalho na Secretaria de Gestão, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, mais especificamente na gestão de carreiras, né? E como lá a gente produz muito conteúdo para a formação das unidades de recursos humanos, né, áudio, vídeo e mais, eu achei interessante participar até para conhecer um pouco mais esse universo. E algumas experiências também que eu já vivi nessa área. Legal. Tem mais alguém que gostaria de se apresentar, que gostaria de marcar presença aqui da coordenadoria, ou da secretaria, ou representante da sociedade civil? Mais alguém gostaria de se apresentar? Bom, se não, então acho que eu devolvo a palavra para o Luiz ou para o Celso. Se querem fazer algum comentário final? Obrigado, Ângela. Não, só agradecer a presença de todo mundo, né? Lembrar que eu coloquei no chat o endereço do site do Observatório do Trabalho. E o Observatório do Trabalho é uma política nossa, né? Uma parceria, fruto de uma parceria nossa, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, fruto de uma parceria nossa com o DIES. Então lá vocês vão encontrar esse estudo que eles fizeram, além de dados, boletins trimestrais, né, de mercado de trabalho e outras informações. Então, agradeço a presença de todos. Gente, eu encerro aqui oficialmente a oficina. Fiquem atentos no e-mail, que a gente vai fazer novas oficinas futuramente e a gente vai convocar vocês para participar, tudo bem? Obrigado a todos e um ótimo dia. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada.